Boa tarde, povo angolano. Hoje vou tentar esclarecer a coisa que estamos a fazer. Eu sei que essa palavra Anane Congo está a incomodar muita gente. Estou a ler as mensagens do povo angolano, das pessoas que estão a escrever para nós. Gostaria de esclarecer ao nosso povo. Gostaria que o povo entenda, quando falamos de Anane Congo, quer dizer filhos, filhas do Reino do Congo, que são bacongos, da província do Zaire, do Uís até Cabinda, e outros países também, como o Congo Democrático, Congo Brazzaville e uma parte do Gabão, são também filhos do Congo. Mas para angolanos bacongos, que seja do Zaire, do Uís, não sei o quê, irmão, vou tentar esclarecer. Nós não fizemos a política, não somos políticos, não. Quando falamos de Ana de Congo, estamos a falar da cultura bacongo. Estamos a defender a nossa tribo, a nossa língua, a tradição, a cultura, aquela coisa que o pai Nekongo deixou. Nós temos uma história que eu vou tentar esclarecer da próxima vez. Para os que não entendem o Reino do Congo, nunca ouviram. Irmão, se o português, os que não sabem da história, se escrever em Portugal, vão esclarecer. Vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, a ilha de Luanda foi uma parte dos bacongos. Os que vivem na ilha, que andam de pano, são bacongos, são bassolongo, que vivem lá na ilha, falam que Congo, aqueles pescadores são bacongos, são bassolongo. Antigamente, o Reino do Congo, o governador vivia em Luanda, naquela parte da ilha, onde ele recolhia, estava a recolher coisas, as taxas na altura. O português, irmão, não quis esclarecer porque o plano dele era a divisão. Nós que estamos aqui fora, queremos que as crianças e nós que vivemos aqui, que a gente não perde a cultura. Ficamos unidos e ensinamos a nossa cultura naqueles que nasceram fora de Angola, que não sabem a cultura. Irmãos angolanos e irmãs angolanas, não esquece aqui na Europa a vida é difícil, ou seja, na América. Se uma pessoa morrer aqui, para enterrar o corpo, o gasto é de 9.500 euros até 15.000 euros. Para conseguir enterrar o corpo, o gasto do buraco, do transporte, não sei o quê, é de 9.500 até 15.000 euros. Só para enterrar uma pessoa. E naquele buraco, dentro do buraco tem lá 3, 4 pessoas, 5 pessoas no mesmo buraco. E você a pagar anualmente. Enquanto que nós na aldeia temos terras alheias. Eu me lembro, meu bisavô, o pai de meu avô, que é o pai da mãe, da minha mãe,
quando eu ouvi do Congo Democrático que regressei a Angola, a minha tia me levou para ver o túmulo onde que ele foi enterrado, lá em Quibocolo. Eu vi. Quantos anos isso? Estou a tentar, estou a esclarecer o povo. Irmão, aqui muitos de nós estudaram. Às vezes, quando vimos a situação de Angola, tentamos comentar, tentamos falar porque queremos o bem do nosso povo. Irmão, Bakongo não são tribalistas, não. Os Bakongos é um povo cheio de amor. Irmão, eu aqui ajudei muita gente, recebi muita gente na minha casa. Gastei muito dinheiro do meu sofrimento, eu a trabalhar, eu a ir na universidade, a receber pessoas na minha casa, a fazer documento, a dar documento nas pessoas. Até tenho um amigo meu que eu conheci em Angola, que tanto também ajudei aqui. Ele Bakongo, até ele quis me matar. Ele quis me fazer mal. Ele Bakongo. Se fosse de uma outra tribo, porque ele... Não, ele foi Bakongo. Irmão, só quero esclarecer. Nós não somos tribalistas, não. Mas queremos guardar a nossa tradução. Queremos ajuda entre nós quando acontece. Ficamos preparados para enfrentar o problema. A única forma é unir os Bakongos, porque nós temos a tradução, temos a cultura. É fácil. Já tentamos unir o povo angolano. Vimos já outro dizer que para ele é zairense, é para ele é langa, é para eu não sou do quê. Porque para do Santo Tomé até não estava a gostar, porque para aqueles são langa, para não poder se meter no meio dos angolanos. Irmão, eu tenho muita história para contar. Eu sei da história do MPLA. Eu sei a história do MPLA. Infelizmente hoje, que saíram, regressaram, foram chamados zairenses. Porque come pessoas. Uma pessoa que vem do Santo Tomé é chamado angolano, porque fala português. Irmão, aqui fizemos filhos, não falam bem português, falam português quebrado. Aqueles filhos, quando regressarem em Angola, um dia, também vão ser chamados zairenses, também comem pessoas. Aliás, o irmão, os filhos de Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente, ficaram congolês, estão no Congo Brazzaville. Quem é tribalista, quem tem mau coração, não vou citar os nomes das pessoas que escreveram para mim. Há também pessoas que são Bakongos, escreveram, tem nome Bakongos, aí escrever dizer que não é para abaixa o tribalismo. Não somos tribalistas. Nós nem pensamos no tribalismo. Nem pensamos no tribalismo. Eu dei um exemplo. Assim que estou a falar, vou espalhar isso no mundo inteiro. E vais ouvir o povo angolano dizer que não, para aquela pessoa. Eu ajudei que são de Luanda, do Sul, de Benguela, não sei, do Kwanza Norte, do Kwanza Sul, não sei de onde. Dormiram na minha casa, com meu dinheiro, para mostrar que não, nós, tribalismo, não existe. O amor que nós temos, nenhuma tribo de Angola tem este amor. Estamos apenas a unir o nosso povo. Quando acontecer, tivermos preparado para enfrentar e conseguir resolver a nossa situação. Aqui a morte, a doença custa caro, irmão. Quando uma pessoa morre, para levar em Angola é uma fortuna. Precisa unir o povo, ser preparado e conseguir enfrentar essa situação. Isso é a razão pela qual estamos a chamar o nosso povo. Mas quem também entender, achar que é angolano, achar que a nossa ideia é uma boa ideia, quiser fazer parte, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Nós queremos que quando uma pessoa cai, se vai ser enterrado aqui, enterramos com facilidade.
Se quiser chegar em Angola, onde é a terra, levamos em Angola, na nossa terra, para ser enterrado com a alegria e com a paz. Isso é a única razão pela qual vimos que Anane Congo, filho do rei do Congo, os Bakongos serão unidos. Não estamos a dividir, apenas estarmos preparados, arranjar meio. Se acontecer, estamos prontos. Essa foi a minha mensagem para aqueles que não pensam, que nem entendem nada, mas querem escrever por prazer de escrever. Isso foi a coisa que eu tinha para esclarecer ao meu povo. Eu sei que muitos vão ver esse vídeo e vão entender aquilo que eu disse e vão entender a opinião dos Bakongos. Nós, tribalismo não existe, mas cada um tem a sua forma de pensar, de ver as coisas. Nós aceitamos todos que são angolanos, só que nós nunca fomos aceitos. Nunca fomos aceitados pelos angolanos que vieram de fora, que ficaram angolanos por interesse. Porque querem aproveitar para aproveitar, tens que afastar o verdadeiro angolano. Mas, irmão, somos donos de Angola, nós, Bakongo. Você vai andar o mundo inteiro, vais ouvir o Reino do Congo. Se ir em Portugal, vão te dizer que não. Os que pediram a independência de Angola, que escreveram na ONU, queremos a independência, são Bakongos. Não foi. Se você já leu a história de Angola, vais ver que toda essa gente, que seja o Dr. Savimbi, o Agostinho Neto, todos estiveram na PDA, estiveram na UPA, na GRAI, na FNLA, para que possam hoje conseguir o MPLA, a UNITA, ou seja que for. Eram Bakongos. Se for para dar mais informação, a pessoa que meteu armamento no Kinaxix, que fez sair a UNITA e a FNLA, os portugueses de Luanda, era o comandante Mawete e o comandante Nzazi, são Bakongos. Os que estiveram lá na mata com o MPLA, que estão a mandar hoje em Angola, são Bakongos. Não preciso citar os nomes, mas são nomes conhecidos. Os Tenente Coronel Munimambo, os Mawetes, o Quarta Punza, o Ludwig Sassunda, o comandante Dembe, o Pascal Luvalo, os Tocas, Emílio Guerra. São muitos. O Chicalango, o capitão João Batista. São muitos. Vai na UNTA, os Papandombele Bernardo, os Pedalé, os Maria Mambo Café, o Petra Binda Petrov. São muitos que tiveram no MPLA, que conseguiram. Estão a falar hoje, vieram os que lutaram para esse Angola. Eles não têm bilhões, mas que nasceram na Rússia, pronto, tem bilhões. Que nasceram no Congo, que são os herenses, estão a dar dinheiro no Monansapo. Quando estão a escrever, falar dos Bakongos, irmão, devemos pensar, sobretudo, os que são Bakongos, não escrevem coisas à toa. Se você não sabe da tua história, pergunta aos mais velhos para te explicar. Nós não somos tribalistas. Tiraram todos os Bakongos que lutaram no MPLA. São eles que são tribalistas. São eles que não são verdadeiros angolanos.
o povo a morrer de fome. Um Bakongo, verdadeiro Bakongo, nunca deixará hospitais sem medicamento, povos a morrer lá na varanda. O que estamos a fazer aqui é para a vida que nós levamos aqui. A vida é diferente da vida que vocês levam em Angola. É por isso precisamos de unir o nosso povo para ser preparado por acaso se acontecer a morte, acidente, doença, muita coisa por aqui. Precisa de muito dinheiro. Irmão, para enterrar uma pessoa aqui, começa de 9.500 a 15.000 euros o gasto só para enterrar uma pessoa. Acho que a minha explicação foi bem clara. Vocês vão entender por que nós começamos e fizemos essa coisa de Anane Congo. Quem achar que a nossa opinião, a nossa ideologia que estamos a fazer, ideias são boas, que seja bem-vindo a integrar-se neste grupo. Nunca faremos as Forças Armadas, nunca faremos coisas para lutar ou conseguir uma outra independência. Não precisamos disso. Só precisamos de unir o nosso povo, que são Bakongo, de nós cuidarmos da vida que nós levamos aqui. É só isso, irmão. Abraço, agradeço a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.